YouTube! Bem, todo mundo aqui já viu ou jogou algum jogo de luta licenciado, seja de anime como Dragon Ball FighterZ ou de série como Battle for the Grid. O que importa é, esses jogos não possuem uma reputação muito boa, seja 2D, 3D ou 3D Arena. É claro, há exemplos muito bons dentro desses tipos de jogos, como o próprio Dragon Ball FighterZ, Xenoverse 1 e 2, Parking Zero, Budokai Tenkaichi... Pera aí. Por que só Dragon Ball tem jogo bom? Enfim, nesse vídeo eu pretendo falar de todos os jogos de luta licenciados que eu joguei. E não vou contar jogo de luta crossover porque muitas das vezes os lutadores já descendem de outros jogos e alguns mesmo até de jogos de luta. E também porque eu nunca joguei um Super Smash Bros. Fora do Melee e depois dele só ia ter Marvel vs Capcom, Multiversus e Super Smash Flash 2. Bem, os jogos que serão comentados nesse vídeo aqui serão os seguintes: Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados / Bravos Soldados, One Punch Man A Hero Nobody Knows, Jump Force, pois é, Battle for the Grid, J-Stars Victory vs Plus. Uau, 2 jogos de crossover, eu tô honesto hoje, hein? E por último, mas nem por isso menos importante, JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. E bem, eu tava pensando em deixar o Dragon Ball Kakarot aqui, mas vou deixar ele de fora porque, simples, são 7 jogos nesse vídeo e eu vejo daqui meu editor pedindo arrego. Talvez eu separe esse vídeo em 2 partes. Spoiler, eu não separei. Enfim, senta, pega uma pipoca porque tô vendo que isso vai dar uns 20 minutos e bora pro vídeo. Spoiler, eu não gosto desse jogo. A gameplay é tão simples que eu não consigo me ver jogando isso por muito tempo sem ter um problema com a minha memória muscular. Porque é assim, eu sou um jogador casual de jogos de luta, então se é simples demais eu não me acostumo e se é complexo demais eu me fodo pra jogar. E Ultimate Ninja Storm 4 se encaixa na categoria do simples demais. Beleza, o jogo é graficamente bonito, o modo história é até que bom, o elenco é grande pra um caralho, além de ter o meu mano Zabu Zamamote, o demônio do gás oculto. E também acho que tem umas sacadas bem geniais, como os especiais de equipe, que na minha opinião o dos 3 Hokages é o melhor. E minhas maiores críticas são pra gameplay em si, porque de resto o jogo é incrivelmente bem feito. Se eu for dar uma nota baseada na minha opinião, seria mais ou menos por volta de 6/10. Um pouco acima da média, mas pra mim a gameplay arrasta muito pra baixo. Bem, todo mundo já fez um vídeo falando mal desse jogo na época em que ele lançou e ele merecia o hate. Sim, absolutamente merecia. Porque a gameplay não é de todo mal, já é do tipo que eu tô acostumado. Os ataques na maioria não são as mil maravilhas, mas fazem o papel. Os modelos e animações são até que bem detalhados, mas o jogo tem 4 problemas principais. Primeiro, o jogo é tão pesado e mal otimizado que você passa mais tempo na tela de loading do que fazendo qualquer outra coisa. Segundo, o jogo é repetitivo, principalmente depois do modo história. E falando no modo história, terceiro, não é dublado. A história é basicamente os padrões de Shonen e eu já te contei que é repetitivo e que você passa metade do tempo na porra da tela de loading. E por último, quarto, pouco conteúdo, porque depois do modo história você fica preso fazendo missões genéricas. E beleza, customização do personagem criado é relativamente decente, mas é só isso. Tem 3 personagens originais e uma porrada de personagens de Dragon Ball, Naruto e One Piece, enquanto a maioria fica com 2 ou até mesmo 1 personagem. E se você quer mais personagens de um anime específico, DLC. Isso quando tem, porque é 9 animes com DLC. E falando nisso, só tem 15 animes no jogo inteiro, e 6 deles só tem 1 personagem, e 2 deles tem 2 com um DLC. E bem, essa incrível falta de personagens faz com que você passe o tempo todo lutando contra os mesmos personagens. E aí eu acho que os desenvolvedores viram que o modo história do jogo, fora das telas de loading, tem no máximo 4 horas, então eles decidiram meter o foda-se no último chefe, porque, porra, eu já não sou muito fã de Últimos Chefes, mas caralho, um jogo de luta, colocar o seu personagem sem poderes para lutar contra o chefe final é no mínimo sacanagem. Claro, como sempre pode ser só skill issue da minha parte,
mas eu acho isso no mínimo uma falta de criatividade dos desenvolvedores. Nota do jogo, 3 de 10. Eu gosto de chamar esse jogo de Jump Force feito direito, porque esse é um Arena Fighter que realmente tem uma arena com cenário interagível e pode não ter tantos personagens do mesmo anime como Jump Force, mas amigo, tem tanto anime aqui que Jump Force parece um Mugen que você encontraria naqueles sites de jogos Flash que são só 2 animes. E, inclusive, J-Stars tem mais personagens que Jump Force. E mesmo se você desconsiderar os personagens de suporte, é uma diferença de 4 personagens. E se você considerar as DLCs, a diferença aumenta um pouco. Mas vamos lá. A gameplay é um pouco travada, mas em linhas gerais ela é fluida e divertida. E o modo história vence do Jump Force de 10 a 0, tendo tecnicamente o mesmo, porém do ponto de vista de grupos diferentes e com algumas missões diferentes, dependendo do grupo. Os gráficos não são ruins, longe disso, desrespeitam demais o meu querido PS3. E de vez em quando aparecem uns pop quiz sobre os animes presentes no jogo, não recompensam com nada, mas é divertido fazer algo enquanto você tá na tela de load, além de esperar, né, Jump Force? As missões secundárias não são as mais variadas, mas comparadas do Jump Force são revolucionárias. E bem, eu ainda não zerei o modo história de todos os personagens, na real eu tô quase zerando do primeiro grupo, que é o grupo do Luffy, e Jump Force ter sido tão mal feito quando esse jogo foi o seu antecessor é no mínimo bizarro. Nota 9 de 10. Depois de Jump Force, esse é o jogo de anime que todos mais amam odiar. E curiosamente eu platinei essa merda. Mas enfim, não vejo motivos pra gostar desse jogo. Animações de bonecos salsicha em qualquer situação fora das lutas, um modo história mais ou menos, uma péssima mecânica de aliados de reforço, que são diferentes dos aliados normais. No primeiro, no tipo de reforço, o seu aliado chega no campo de batalha após um certo período e você pode encurtar o tempo com combos, desviando de ataques e essas coisas. No outro, você já começa com ele. Enfim, o Saitama ter esse timer é maior que o dos outros lutadores, é uma sacada legal, mas você poder encurtar o tempo fazendo combos ou desviando de ataques, pro Saitama não deveria acontecer. A customização de personagem tá longe de ser a melhor coisa do mundo, sério, até Jump Force tem o melhor, mas eu amo esse jogo. Não sei porquê, mas diferente do Jump Force, esse jogo só é divertido. A gameplay tá pra mim naquele ponto suave entre o muito simples e o muito complexo. Por conta disso eu só jogo esse jogo de vez em quando desde que eu platinei ele. As missões secundárias são legais, as principais em sua maioria são só os eventos da primeira temporada do ponto de vista do seu personagem, mas a melhor parte do jogo é o mundo em si, não as lutas. Interagir com personagens que estão nas ruas, ir pro seu apartamento e do nada tá o Puri Prisoner lá porque você esqueceu que maximizou seu nível de amizade com ele. Andar de boa e do nada aparece um vilão pra lutar com você. Esse é de longe disparado aonde esse jogo brilha. De todos os jogos aqui nesse vídeo, nenhum deles tem um mundo tão divertido quanto o de A Hero Nobody Knows. A única falha dele é que não tem muita atividade após a conclusão das missões secundárias e missões de sede, o que deixa o jogo bem vazio após a conclusão. Minha nota pro jogo, 7 de 10. Esse jogo é divertido de jogar, e meio que é só isso que eu tenho pra dizer. O modo história é até que legal, o elenco é grande e oferece uma grande variedade de estilos de luta. Os grupos de personagens terem seus ultimates em dupla, igual do Naruto, é até que da hora, a maioria fazendo referências às cenas do anime. Mesmo que muitos personagens não tenham uma dupla com a qual eles possam fazer esse tipo de ultimate, tipo Speedwagon. Os personagens possuem uma enorme quantia de skins e uma série de diálogos interessantes com os personagens, porém o ponto forte desse jogo é a gameplay. Ela também tá naquele espaço que o One Punch Man ocupa, não muito simples, nem muito difícil. O jogo até tem missões secundárias, mas nenhuma se difere muito das normais. Mas a melhor parte das missões secundárias é de longe o jogo de poker contra o Darby. Eu podia jogar essa porra por um dia inteiro, e eu não ia enjoar. E meio que acabou o que eu tinha pra falar, só tem 16 arenas, mas todas são cenários cheios de detalhes e obstáculos, e até mecânicas diferentes.
Mas infelizmente, fora do modo história, não tem muita coisa pra fazer. E isso realmente impacta o fator replay do jogo. Mas ele não é ruim, ele é bem divertido de jogar, então nota 7 de 10. O modo história é curto, tipo, no máximo 1h30. A gameplay é divertida pra caralho, inclusive. Divertida pra caralho. Porém, a CPU é trapaceira e sabe fazer combo infinito. Enfim, eu peguei a versão Super, que apesar de dizer que vem com todas as DLCs, é mentira, tem algumas DLCs de fora. Mas voltando ao jogo. Depois do modo história tem o modo arcade, e depois disso tem o modo online que ninguém joga. E tudo fora do modo história dentro de um menu, então não tem mundo, e nem pro modo história tem mundo. E o jogo meio que é só isso, então no departamento conteúdo ele é meio vazio. Mas o jogo é divertido sim. E eu meio que não tenho muito mais pra falar sobre ele, então vai pular direto pra nota, que é 6,5. Bem, são meio que o mesmo jogo, porém eu vou me basear no Alma dos Soldados. Não só porque é o que mais tem conteúdo dos dois jogos, mas também porque é o que eu mais joguei. Sério, a quantidade de horas que eu gastei nesse jogo não é saudável. Enfim, a principal diferença entre esses dois jogos são a saga de Asgard e Soul of Gold, mas é claro, como podemos esquecer as belíssimas cutscenes em CGI do Alma dos Soldados? Animações tão belas quanto a de One Punch Man e tão empolgantes quanto as cenas de Berserk 2016. O modo história é só a história das 4 sagas do anime, de forma resumida, mas ainda assim as sagas, e a história de Soul of Gold é não existente e nem um pouco coerente com a do filme. E enfim, depois do modo história, o que há para se fazer? Bem, tem Guerra Galáctica, modo sobrevivência e obviamente Soul of Gold. O jogo tem alguns modos de luta variados, nada muito inovador, como vida oculta, 3 nocautes, frases de ajuda. Pera, você não sabe o que é uma frase de ajuda? Bem, são frases que você pode equipar em um personagem e caso as condições de ativação da frase sejam atingidas, a frase dá uns poderzinho mais pra você. Tipo, recupera a vida, aumenta a cosmo e essas coisas. São realmente um diferencial da hora. Também há várias skins e arenas e, como a melhor parte do jogo, o meu mano Jabu de unicórnio. Ah, e o It também tá aqui, mas foda-se o It. Mas enfim, eu tô quase platinando o jogo, só falta a conquista mais difícil do jogo inteiro, que é só coletar todas as 179 frases de ajuda, e eu tô em 130. Mandem ajuda, eu não estou bem. E enfim, a gameplay do jogo é bem divertida, no ponto perfeito entre a simplicidade e a complexidade. Apesar de que eu sinto de que alguns elementos de jogos como The Hades não fariam muito mal. O sistema de levantar ou ouvir a voz do líder, claro, pra Saori e pro Poseidon ia ser meio complexo, mas eles dão um jeito. E mantenha o sistema de fazer ataques especiais longe daqui. Sou um ávido defensor de que comandos assim em jogos de luta 3D não funcionam, a não ser que você seja Tekken. E também, quem sabe, alguns what if, tipo os jogos de Dragon Ball desde o PS2. Os jogos de Dragon Ball têm what ifs, então por que Cavaleiros do Zodíaco não pode? E ambas são franquias da Toei, então nada impede que eles fizessem também. Mas enfim, as mecânicas são simples, ataque fraco, ataque forte, pulo, tiro, carregar barra, bloqueio e esquiva. E quando se mistura alguns botões como o L2 e o X, algumas coisas acontecem, como o passo na velocidade da luz, que é só a mecânica mais importante do jogo inteiro. Inclusive, o jogo desse vídeo com o mais próximo disso é o jogo do One Punch Man, mas o que me fez ter mais de 200 horas nesse jogo é a enorme quantia de personagens, pois nenhum deles são parecidos, e os que são parecidos é porque geralmente são variantes. O que deixa você curtir a gameplay simples e divertida, sem nunca enjoar de jogar com os personagens, porque se você se enjoa de 55 personagens e não tô contando as variações, o problema é você. E bem, infelizmente vou ter que discordar da review do Fresh. A nota que dou pra esse jogo é 30 Yogas e 1 Jabu, que equivale a 10. Desculpa, mas eu acho esse jogo muito da hora e divertido de jogar. Enfim, o vídeo foi esse. E, bem, apesar de ser um tema meio aleatório e eu só poder falar do Haluka ou do Lusterflix, inclusive esse Lusterflix aí tá muito tentador falar dele, viu? Porque eu tenho umas coisinhas pra falar, viu? Mas, como eu falei, não sou muito de me meter em treta, então não quero não.
Compartilhe suas opiniões sobre os jogos de luta licenciados ou jogos de anime aqui nos comentários. Caso tenham gostado do vídeo, curta, compartilhem, se inscreva para dar uma força pro canal. Estamos muito perto da marca de 1000 inscritos antes do fim do ano e... Eu sou o Matheus do canal Matozuka, até o próximo vídeo e falou!